Olá, bem-vinda! Estamos ao vivo. Bem-vinda à nossa semana de lives escolhas. Nesta série você vai deixar em 2022 tudo o que não cabe levar para 2023, Bruna e Mirella. E assim você vai deixar, em 2022 o que não cabe levar para 2023 e com isso você vai com certeza fazer do seu ano de 2023 um ano mais próspero, tá bom? Eu sou Franciane Costa e aqui no Escolhas, talvez você não me conheça, eu ensino sobre espiritualidade e emoções, direcionando você a fazer escolhas mais assertivas através dos princípios bíblicos de sabedoria, tá bom? E hoje nós vamos conversar sobre ressignificar 2022. Eu não sei qual é a ideia que você tem sobre esse assunto. Ressignificar. O que é ressignificar? O que eu preciso ressignificar? Mas a verdade é que 2022 está chegando ao fim. E muita coisa aconteceu, até aqui. Você passou por inúmeras situações nesse ano de 2022, não é verdade? E claro, você também passou por inúmeras situações nos anos anteriores. E eu não sei se em algum momento da sua vida você já parou, ou mesmo neste ano de 2022, em algum momento você parou para pensar nesses acontecimentos e não só sentir dor ou alegria, mas você de repente pensou: o que eu posso fazer para ressignificar essa dor? O que eu posso fazer para voltar a viver momentos de alegria similares a esse ou aquele? E eu acredito que é muito importante você parar para ressignificar, você parar para realmente atribuir um novo significado a fatos, a acontecimentos, a situações, a adversidades, mas também a pessoas. E é o que nós vamos aprender aqui, tá bom? Até o final a gente vai aprender sobre a importância de ressignificar 3 áreas muito significativas na nossa vida. Agora é importante entender também o que não é ressignificar. É muito importante, porque algumas pessoas pensam que ressignificar é esquecer o que passou. E nós não temos amnésia, nós não esquecemos o que passou. Não tem como a gente colocar panos quentes sobre algo que nos trouxe dor, sobre algo que até mesmo pode ter nos adoecido emocionalmente, espiritualmente e quantas vezes até mesmo fisicamente. Então, ressignificar não é esquecer o que passou. Ressignificar não é colocar a peneira ali no sol, Não é isso, porque isso não resolve, isso não nos leva para frente, tá bom? Agora, o que é ressignificar? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para realmente ressignificar 2022, dar um novo significado e entrar em 2023 tendo a consciência de que o ano em si não vai fazer nada por você. 2023, o ano não tem o poder de trazer nada de bom para mim ou para você. Mas nós podemos, em Deus, ressignificar a nossa vida e fazer do ano de 2023 um ano mais próximo. E aí, eu quero falar algo para você, tá bom? Que eu considero bem importante. Para mim, e isso é para mim, isso não está no dicionário, tá bom? Para mim, ressignificar é literalmente dar uma ré, voltar atrás para de repente enxergar e ter contato com aquilo que eu sei que está acontecendo, que eu sei que está doendo, mas eu não quero mais pensar, eu não quero mais falar, eu não quero mais sentir
Só que nesta última semana de 2022, eu acredito que é a última semana que Deus nos dá a oportunidade de literalmente despertar, porque como eu vou fazer escolhas mais significativas em 2023 para ter um ano mais próspero, se eu não ressignificar o que aconteceu comigo em 2022? Então eu te convido hoje a dar uma ré, a voltar atrás para você enxergar tudo isso, mas mudar a tua percepção. Mudar a tua percepção sobre o que já aconteceu, né, Adriele? Porque, olha, eu quero te dizer, você tem o poder de transformar o passado em aprendizado. Claro que nem tudo o que aconteceu foi bom. Claro que muitas vezes a gente não quer ter contato mesmo com lembranças dolorosas. Claro que a gente muitas vezes não quer pensar no que nos fez mal. Mas, sinceramente, nessa última semana, nessa retrospectiva da tua vida, do teu ano de 2022, eu considero importante você dar essa ré, você realmente parar para pensar o que eu posso fazer, como é que eu posso mudar a minha percepção sobre esse fato, sobre essa pessoa. Pessoas que muitas vezes não foram tão legais assim com a gente como a gente esperava. Expectativas que nós criamos e que infelizmente não aconteceram, ou felizmente, porque a Bíblia diz, né, que as expectativas são do coração do homem, mas a resposta certa ela vem dos lábios de Deus, vem da boca do Eterno para as nossas vidas. Então é muito importante você entender que o poder de ressignificar, de dar essa ré, de voltar atrás para ter uma visão ampla de tudo o que aconteceu, é uma forma de você transformar os acontecimentos de 2022, de você transformar o teu passado em aprendizado. E realmente entrar 2023 entendendo que existem coisas, existem situações, existem fatos e talvez até pessoas, e isso é bem dolorido para a gente, que não cabe mais levar para 2023, entende? Então, ressignificar, a proposta de hoje é te convidar a transformar o teu passado em aprendizado e você sair da vitimização que pode de repente estar aí, sabe? Querendo trazer dor para a tua alma, tentando te prender no passado. E quando a gente sai da vitimização, é impressionante, porque a gente entende que nós temos o poder da parte de Deus de sermos as construtoras de uma nova história. Então, essa é a proposta de toda a nossa semana de lives escolhas. A gente vai falar sobre vários temas. Eu já ia dar spoiler, mas eu não vou, tá bom? Eu não vou. Então, hoje vamos falar só do nosso tema de hoje, tá? O nosso tema de hoje é ressignificar 2022. E aí também é importante você entender, ressignificar não se trata começar do zero, não é isso. Você vai inclusive aprender aqui. Não é isso que significa ressignificar. Érica, não sei se é a Érica, minha aluna, que eu tô sem os óculos, mas eu pensei demais em você, se for você. Pensei muito em você hoje, Érica, enquanto eu caminhava. E o que é ressignificar? Ressignificar é você parar, você observar o que eu aprendi até aqui. E quando a gente para ressignificar, para dar essa ré, para voltar atrás, a gente começa a observar tudo o que aconteceu conosco, dando uma atenção, não para sofrimento, mas dando uma atenção para mudar a nossa percepção. E quando a gente muda a nossa percepção, Dani, querida, vamos já estar juntas na nossa mentoria. Quando a gente muda a nossa percepção, gente, tudo ganha um novo sentido quando a gente muda a nossa percepção. É impressionante. Porque quando você ressignifica fatos, acontecimentos e até pessoas, você realmente norteia a tua vida e você faz escolhas. O que é uma escolha? É uma seleção. Você seleciona o que vai comigo,
você seleciona o que não vai mais com você, o que você vai deixar em 2022. E isso é ressignificar, é você realmente criar um novo sentido para a tua vida, é você gerar novas oportunidades, você não mais ficar esperando só que os outros façam por você. E sabe o que é mais tremendo? Todas as vezes que nós passamos por um processo de ressignificação, de mudança, de transformação na nossa história, isso serve também, esse aprendizado nos faz ter da parte de Deus a oportunidade de ensinar outras pessoas a não mais cometerem os mesmos erros que nós cometemos, ou a não mais passarem pelas mesmas dores que nós passamos. Talvez hoje, eu não sei como é que você está finalizando o teu ano de 2022. Talvez hoje você até possa estar triste por inúmeros acontecimentos. Talvez você parou e pensou, puxa vida, eu vivi tantos acontecimentos que não foram bons. Eu também deixei de viver tantos acontecimentos bons que eu esperava que acontecessem em 2022 e eles não aconteceram. E sinceramente, eu entendo você. Eu entendo você porque eu também passei por momentos muito difíceis em 2022. Eu passei por momentos muito desafiadores. Eu posso dizer que dezembro de 2021 e os meus primeiros meses de 2022, eles foram muito desafiadores. Eles foram muito tristes, eles foram de muita luta. Quem me segue aqui há mais tempo sabe, eu fiquei com meu pai quase 7 meses internado. E meu pai veio a falecer em junho deste ano. Então eu sei o que é chegar no final de 2022, tendo que ressignificar mesmo a dor, tendo que ressignificar a perda, tendo que ressignificar ir para 2023 sem o meu pai, sabe? E muitos aprendizados eu também tirei disso tudo. Eu vivi só dores? Não, eu não vivi só dores. Eu também tive muitos momentos bons. Mas eu sei, sim, passamos juntas, né, Dani? Eu sei como nós, se não vigiarmos, se nós não estivermos ressignificando fatos, acontecimentos, adversidades, dores e até mesmo pessoas na nossa vida, eu sei como isso pode nos adoecer. Eu sei o quanto é difícil a gente realmente, sabe, fazer parar para ressignificar e deixar no passado o que tem que ficar no passado. Obrigada, Tati. É muito importante a gente fazer isso. Então, talvez você também está chegando no final do ano de 2022 e tem que ressignificar muitas perdas, muitas dores, muitos lutos e tantas situações. Eu não sei o que você passou. E eu quero te dizer, nesta semana nós vamos juntas. Sabe, eu quero que você entenda, eu quero que você se permita, eu quero que você se dê. Não sou eu que estou te dando, eu quero que você se dê a oportunidade de ressignificar a tua vida, de criar uma perspectiva de um futuro de esperança. Eu não sei se você conhece o que está escrito lá no livro de Jeremias, eu acho lindo. Na Bíblia hebraica diz assim: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Na verdade, ele diz assim, eu é que sei, na Bíblia hebraica diz, eu é que sei que pensamentos eu dedico a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Eu quero te dizer que não é porque eu vivi a dor do luto, não é porque você viveu a dor do luto, não é porque você passou por dores, porque eu passei por dores, que Deus mudou os pensamentos dele na minha e na sua direção. Deus continua tendo pensamentos de paz para mim, pensamentos de paz para você. E ele diz pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Por pior que tenha sido de repente o teu ano de 2022, existe um futuro de esperança da parte de Deus para a tua vida. É muito difícil, né, Adriele? Quem passou por perdas sabe. E por que eu falo para você que é possível ressignificar? Por que é possível? Porque por pior que possa estar a tua vida, ela pode sim ser ressignificada. Não é fácil, mas é possível.
Por que eu falo que é possível? Gente, a gente vê isso claramente na vida de várias mulheres na palavra de Deus. Mas vamos pegar aqui a mulher samaritana. Não sei se você conhece a história da mulher samaritana. Ela era uma mulher que ela já tinha casado 6 vezes. Por 6 vezes ela tinha se unido a homens que talvez abusassem dela emocionalmente, verbalmente, não sei, fisicamente, não sei. A Bíblia não traz esses detalhes. Mas a Bíblia mostra que a mulher samaritana era uma mulher que precisava encontrar Jesus para ressignificar a vida dela. Primeiro porque ela ia buscar água no poço no sol de meio-dia. Quem conhece o sol causticante de um deserto, eu já estive em Israel e o sol lá, olha que eu moro em Manaus, e aqui o nosso sol, aqui nós temos um sol para cada habitante. Nós somos assim muito pródigos aqui em Manaus, Deus foi muito pródigo conosco e deu um sol para cada habitante. Mas o sol do deserto, ele ainda é muito mais dolorido, porque é muito forte e você não tem muito onde se esconder. E aquela mulher ia ao meio-dia buscar água, num horário assim tão improvável. Porque ela tinha vergonha, porque ela tinha insegurança, porque ela tinha muitas dores na alma dela, porque ela não queria ser vista pelas pessoas, porque ela se sentia não merecedora de ter contato, ela não se sentia pertencente à sociedade, àquele povo com o qual ela habitava. Ela tinha muitas dores, muitos traumas, muitas feridas, muitas situações para serem ressignificadas. E a vida dela foi ressignificada. Um dia Jesus encontrou com ela, ela tinha dores espirituais, ela era confusa espiritualmente, ela não sabia, ela perguntou, onde é que a gente tem que adorar? A gente adora aqui, mas o povo lá de Jerusalém fala que a gente tem que adorar não sei onde. E Jesus foi ordenando a alma daquela mulher. Deus foi ordenando aquela mulher no espírito, na alma e no corpo. E é exatamente sobre essas 3 áreas que nós vamos falar hoje aqui, nesta live. Tá bom? Sobre como você pode ressignificar a tua vida no espírito, no espiritual, no emocional e no corpo, ainda em 2022. Não espera 2023 chegar. Gente, eu fui uma mulher que durante muitos anos eu fazia aquela lista que talvez você faça, de um monte de coisa que eu ia fazer no início do ano. E chegava ao final do ano, eu terminava frustrada. Hoje eu sou uma pessoa que eu tudo que eu coloco para eu fazer, eu não fico mais criando lista, esperando o ano virar, folhinha virar, para que eu faço o hoje, eu faço o agora. Eu tenho procurado cada vez mais viver o momento presente. Não estou dizendo com isso que eu sou perfeita, pelo contrário, eu tenho inúmeros defeitos. Igual a você, eu estou buscando ressignificar muita coisa na minha vida, inclusive ressignificar a minha vida também espiritual, emocional e física, pautada aqui nessa palavra. Eu sempre digo aqui no Escolhas, eu ensino sobre espiritualidade e emoções. Mas espiritualidade e emoções para quê? Para que a gente possa fazer escolhas mais assertivas. E como é que a gente faz escolhas mais assertivas? Pautadas nos princípios bíblicos de sabedoria. Sabe, não é sobre religião, não é sobre ser religiosa, mas é sobre buscar qualidade de vida. Qualidade de vida nas áreas espiritual, emocional e física. Então hoje eu quero te fazer esse convite a ressignificar em 3 áreas, espiritual, emocional e física. Não sei o que aconteceu com você em 2022, mas eu sei que sem perceber, e isso aconteceu comigo muito fortemente em 2014, eu contei para quem participou do Desperte Você, quando eu perdi a minha mãe. Em 2014 eu perdi a minha mãe, em 2022, 8 anos depois, eu perdi o meu pai. E a minha fé, ela foi abalada. Eu vi a minha fé ruindo, e eu entrei em muitas questões, e eu precisei ressignificar a minha vida espiritual. E como é que você ressignifica a tua vida espiritual? Não é indo mais para a igreja, pode ser que ir mais para a igreja ajude, pode ser, mas sinceramente, o mais profundo que você pode fazer é quando você para, não é fácil, é quando você para realmente para pensar, pera lá, o que eu fiz em 2022, por exemplo, que me aproximou mais de Deus?
quando eu acordo, o quanto de verdade eu sinto a presença de Deus perto de mim. Não é saber racionalmente ou cognitivamente que Ele está comigo, porque isso eu sei, isso você também sabe. Mas é o quanto eu sinto. Quanto, sabe, eu sinto a presença de Deus. Então, ressignificar a tua vida espiritual talvez não seja você ler a Bíblia toda em 1 mês, em 3 meses e 1 ano. Talvez seja você abrir a Bíblia e ler um único versículo e realmente parar e ler, reler, sei lá, 10 vezes se for preciso, para você entender o que aquele versículo tem a ver contigo. O que Deus quer falar com você através disso. Esses dias, sendo mais específica, na quinta-feira, eu estava lendo Gênesis 31. E eu ia fazer uma leitura de conhecimento, né? Uma leitura corrida. Só que eu acabei fazendo uma leitura contemplativa. Quando eu comecei a ler Gênesis 31, eu parei num único versículo, que a Bíblia diz assim, a Bíblia hebraica diz, né? E o Eterno disse a Jacó: volta à tua parentela, volta para a casa dos teus pais, e eu estarei contigo. E eu parei nisso e eu fiquei pensando, meu Deus, quantas vezes eu atendo várias mulheres que muitas vezes dizem que não querem ser parecidas com os seus pais, que não querem se parecer com os seus ancestrais, com os seus familiares, que às vezes rejeitam a ancestralidade. Eu entendo isso, porque realmente a gente não tem que querer se parecer com os erros que os nossos pais tiveram, mas nós temos uma ancestralidade. Nós temos um DNA herdado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E a gente tem que entender que ressignificar é dar essa ré, é voltar atrás, né, Carmen, para poder se entender realmente. E ter a certeza que não importa quantas vezes eu tenha que voltar, Deus, Ele vai estar comigo. Então, ressignificar a tua vida espiritual é você realmente dar um novo sentido. Não é você ficar pensando, eu não busquei a Deus, eu não fui muito para a igreja. Não é culpa, não tem nada a ver com culpa. Ressignificar é voltar atrás para mudar a tua percepção, para ter um novo olhar sobre o que aconteceu ou o que você deixou de fazer e entender que você pode, a partir desse novo olhar, construir uma nova história. E realmente essa nova história é o que vai levar você a se transformar. Então, ressignificar a tua vida espiritual. Eu vejo pessoas às vezes desesperadas no final do ano, querendo terminar de ler a Bíblia toda. E é maravilhoso, se você conseguir ler a Bíblia toda durante um ano, você só tem a ganhar. Mas além de ler a Bíblia toda durante um ano, é importante você também parar para pensar o quanto eu aprendi da Bíblia. O quanto realmente isso aqui ficou na minha vida. Hoje eu estava caminhando, né? E pensando, eu tenho muita vontade, assim, de fazer um curso mesmo, sabe? Que seja voltado para essa questão da experiência, de ler a Bíblia de forma contemplativa, de ressignificar, porque muitas vezes a gente aprende tantas coisas, né, erradas, e as pessoas nos ensinam errado, não porque elas são más, mas porque elas não sabiam também, né? Quantas vezes eu ensinei algo errado porque eu não sabia. E eu estava conversando com meu filho ontem à noite, estava dizendo para ele, hoje eu leio a Bíblia de uma outra forma, então isso assim tem aberto os meus olhos, isso tem trazido realmente sobre mim um novo olhar, eu tenho ressignificado o aprendizado que eu mereço ter na palavra de Deus. Então, ressignificar a tua vida espiritual. Por que é importante você ressignificar a tua vida espiritual? Para que você não atribua a Deus uma culpa que Deus não tem. Os erros que eu cometi neste ano de 2022, eles não têm nada a ver com Deus. Os erros que eu cometi, os erros que talvez você cometeu, foi fruto da nossa inexperiência, da nossa imaturidade, até às vezes da nossa desobediência. A gente tem que reconhecer, sabe? Porque quando a gente reconhece, isso é maravilhoso. Reconhecer não é para fraco. Reconhecer é só para quem é forte. Quando a gente reconhece, a gente tem consciência do que a gente fez e a gente tem a possibilidade de fazer tudo novo, de novo, e não cometer mais os mesmos erros.
Na parte emocional, por que é importante você ressignificar? Não vale a pena você levar para 2023 as dores de 2022. E talvez você já entrou em 2022 com muitas dores dos anos anteriores, por nunca ter parado na última semana de cada ano, por exemplo, para fazer um balanço, sabe? Puxa vida, o que eu posso fazer? Mas fulano me magoou, fulano me maltratou. Sim, gente, muita gente passa pela nossa vida e nos fere, nos maltrata, nos entristece. E nós também podemos, sem perceber, e com certeza isso acontece, a gente também entristece, a gente também maltrata, a gente também fere. Então, assim, parar para pensar que, ainda que a pessoa tenha errado contigo, mas é você com você. Imagina, alguém me maltratou, alguém me fez mal e eu vou levar essa pessoa comigo para 2023. E quando eu falo de levar essa pessoa é no sentido de carregar comigo aquela dor, aquela mágoa, aquela angústia que a pessoa me causou. Sabe, até quanto isso vale a pena? E eu posso te afirmar, não vale a pena. Então, ressignificar a tua área emocional é você parar e pensar: o que me causou o adoecimento? Eu lembro que quando muito jovem ainda, eu orava e eu falava para Deus assim: Deus, por favor, não me deixe envelhecer doente. E não me deixe envelhecer doente, era doente emocionalmente. Eu não queria, sabe, envelhecer cheia de culpa, cheia de mágoa, cheia de trauma, porque eu era uma pessoa que eu me cobrava muito. Então, se eu errasse, nossa, eu me culpava, eu sofria demais. E hoje, quando eu erro, eu não me culpo, eu não carrego mais culpa, eu não sofro. Às vezes a culpa ainda quer me visitar. Às vezes o sofrimento ainda quer prevalecer. Mas aí eu falo: não, peraí, eu errei. Que droga porque eu errei. Mas se eu errei, o que eu posso aprender com isso? Que lucro eu posso tirar desse prejuízo? E assim a vida vai se tornando mais leve. Porque às vezes a gente espera que o outro torne a nossa vida mais leve. Isso é impossível. Impossível. Então, ressignificar a tua área emocional é você escolher deixar em 2022 o que não cabe mais você levar para 2023. E aqui eu quero abrir um parêntese. Muitas vezes você quer sufocar as tuas emoções. Muitas vezes você não quer dizer que você sente medo. Muitas vezes você não quer dizer que você tem insegurança, que você está triste. E aí eu quero te dizer, emoções e sentimentos existem para serem sentidos. Se você está triste, se permita sentir a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção. Ela é uma emoção, inclusive, vivida por Jesus. A Bíblia diz que Jesus se entristeceu quando ele chegou diante de Jerusalém. Ele quis aninhar, ele falou: eu quero aninhar Jerusalém toda debaixo das minhas asas, como uma galinha aninha os seus pintinhos. E a Bíblia diz que, inclusive, ele chorou. A Bíblia diz que Jesus sentiu tristeza quando ele viu Marta e Maria ali, diante daquela situação toda, diante da perda, da morte de Lázaro. E ele também chorou. Então eu quero te dizer, você não é melhor do que Jesus. Eu não sou melhor. Imagina, nós não somos mais fortes do que ele. Tristeza é uma emoção que deve ser sentida. Agora, depois que Jesus sentiu a tristeza, depois que ele chorou, ele agiu e deixou a tristeza onde ela tinha que ficar. O nosso problema e a chamada para a gente ressignificar é porque às vezes a gente se estende demais com aquela tristeza, sabe? A gente se estende demais com aquela emoção. Virou moda falar de emoções tóxicas, mas emoções só se tornam tóxicas devido à intensidade com a qual eu sinto aquela emoção e a frequência. Se eu sinto tristeza todo dia e se é uma intensidade muito forte, aí realmente essa emoção vai se tornar uma emoção tóxica. Então, emoções existem para serem sentidas. Você não vai contar a tua vida para todo mundo, mas está sentindo tristeza? Se permita chorar. Olha para Jesus, ele não é o nosso modelo, ele chorou. Teve um momento que Jesus ficou angustiado, ele falou: minha alma está angustiada até a morte. Angústia, a gente sente angústia? Sim, a gente sente angústia. E na hora que você está com angústia, você tem que falar o que você está sentindo. Você tem que ter alguém que possa te ajudar. Sabe essa história de que eu não tenho ninguém em quem eu possa confiar?
Eu já fui assim. Eu já tive essa história por um trauma que eu vivi com uma amiga do passado. E aí eu pensava, eu não posso mais confiar em ninguém. E sabe o que é isso? Não é falta de confiança. O nome disso é orgulho. A gente tem que quebrar o orgulho, porque num mundo que nós vivemos com 8 bilhões de seres humanos, não é possível que a gente seja assim a pessoa mais especial do mundo a ponto de não ter alguém em quem a gente possa confiar. Então, por favor, vamos vencer esse orgulho e falar das nossas emoções, falar dos nossos sentimentos, falar dos nossos pensamentos. Isso é ressignificar a nossa vida emocional. Porque muitas pessoas passam por cima dos seus sentimentos, passam por cima dos seus pensamentos, não fazem questionamentos e aí vão adoecendo porque não falam com ninguém. Não, a Bíblia diz no livro de Tiago, olha, falem das vossas culpas uns aos outros, porque é assim que vocês são curados. Então, se você quer construir um eu saudável, né? Ter um eu emocional aqui dentro mais saudável, você vai ter que ter alguém em quem você possa confiar. Você vai ter que construir ao seu redor uma rede de apoio, tá bom? E aí tem uma terceira área muito importante para a gente ressignificar. Que área é essa? É a nossa área física. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo. Eu lembro que eu estava em Uberlândia, quando eu estava voltando, porque há muito tempo, gente, na minha juventude fazia muito exercício físico, eu vivia na academia, ficava horas, às vezes eu entrava 3, 4 horas, saía de lá à noite, gostava muito, gostava mesmo. E é interessante porque quando eu estava em Uberlândia, eu lembro que eu estava voltando a praticar exercícios, voltando a fazer os meus hits e tudo mais. Enfim, e lá um belo dia eu estava gravando um vídeo quando eu senti Deus ministrando no meu coração do quanto eu precisava do meu físico para eu estar bem, porque o que adiantava cuidar tanto do espiritual, o que adiantava cuidar tanto da parte emocional, fazer tantos cursos como eu faço, me dedicar tanto, mentorias e tudo mais. E sim, eu cuido muito mesmo das minhas emoções, eu cuido muito da minha mente. Para mim, a minha saúde mental ela é muito importante. Eu consigo ver que a gente tem que ser irrepreensível no espírito, na alma e no corpo. Irrepreensível não é ser perfeito, mas é viver em constante aperfeiçoamento. Mas na questão física eu deixava muito a desejar. E talvez, não sei se você seja igual a mim, porque também, por outro lado, eu vejo pessoas que cuidam muito do físico, mas buscando uma aparência, buscando cuidar só de uma casca, e elas esquecem, muitas vezes a gente vê mulheres belíssimas, né? Belíssimas no corpo, belíssimas no rosto, mas muito adoecidas emocionalmente, enfraquecidas espiritualmente. E a proposta bíblica é sermos irrepreensíveis no espírito, na alma e no corpo. E ali Deus me ministrou que eu precisava cuidar do meu físico. Eu não precisava cuidar do meu físico para emagrecer, ainda que a telinha lembra, né? A Maristela estava lá, a Garcia Mares aqui. E eu gravei esse vídeo, inclusive, compartilhei com as meninas, porque lá em Uberlândia eu fiz o Escolhas Day, a Telinha participou. E aí o que acontece? A partir de então eu comecei a fortalecer ainda mais em mim esse desejo, sabe, de praticar mesmo exercícios físicos, de voltar a uma prática que eu já havia tido lá no passado. Então hoje eu quero te dizer da importância de você ressignificar a tua área emocional, a tua área física, a tua área espiritual. Nós não somos dissociados e por muito tempo eu vivi dissociada. Houve uma época da minha vida que eu só cuidava do meu espiritual. Depois houve uma época que eu cuidava muito do meu espiritual e muito do meu emocional. Mas aí eu não cuidava quase nada do meu físico. Isso trazia sobre mim muitas vezes falta de energia, falta de vigor, estresse, cansaço, eu vivia
muito cansada. Eu vejo mulheres hoje que falam para mim, eu não tenho energia, eu tenho muito cansaço. Eu vejo mulheres escreveram para mim, talvez até seja você que esteja aqui, dizendo para mim que elas vão para a igreja, elas leem a Bíblia, mas elas não têm mais prazer no relacionamento delas com Deus, e elas estão sofrendo muito por causa disso. E por que elas sofrem? Porque, na verdade, quando a gente não cuida do nosso físico, a gente pode até cuidar do espiritual, a gente pode até cuidar do emocional, mas a gente não vai ter força. Porque uma pessoa com dor de cabeça, ela vai louvar a Deus como? Uma pessoa cansada, ela não vai querer ir para a igreja. Uma pessoa desmotivada, ela não vai nem conseguir abrir a boca e agradecer a Deus. Ela não vai conseguir, por exemplo, diante do canto dos pássaros, lembrar do versículo de Salmos que diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então é muito importante a gente entender isso. Olha aí, a Cássia, a minha musa fitness, né? Que acabou de entrar aqui. Ela e o marido dela fazem um trabalho fantástico. Então, assim, gente, é muito importante a gente entender, ressignificar a área espiritual, ressignificar a área emocional, ressignificar a área física. E eu volto a dizer para você, é muito além de cuidar da tua aparência. Porque a tua aparência pode ser maravilhosa, mas lembra que Deus conhece o nosso coração. Então não é só cuidar do corpo e a minha alma ficar adoecida, eu guardar um monte de mágoa, de rancor, eu ter inveja, eu desejar o mal para as pessoas, sabe? Não adianta. É espírito, alma e corpo. Então eu quero te convidar nessa última semana de 2022 a você realmente ressignificar a tua vida, pelo menos nessas 3 áreas: espiritual, emocional e física. E eu garanto a você que assim você vai conseguir entrar em 2023 debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso, tornando o teu ano mais próspero. Porque lembra sempre, nenhum ano traz nada com ele, a não ser 365 dias com 24 horas. Cada uma de nós aqui é que vai construir o nosso ano, se nós entendermos a importância de fazermos escolhas assertivas através dos princípios de sabedoria, tá bom? Isso é a gente cuidar realmente e a gente viver a verdadeira espiritualidade e emoções, cuidando do espírito, cuidando da alma e também cuidando do corpo, tá bom? Amanhã a gente vai falar sobre como é possível se reinventar depois do ressignificar. Uma vez que eu já ressignifiquei, que eu já mudei o meu olhar, que eu já mudei a minha percepção diante dos acontecimentos, das dores, dos traumas e até mesmo daquilo que foi bom, porque o que foi bom merece ser revivido, aí eu tenho que começar a me reinventar, a criar estratégias para entrar em 2023 com expectativas, sabe, expectativas de esperança, como nós vimos lá em Jeremias: eu é que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança, tá bom? Então, eu te espero aqui amanhã, 12h37, horário Brasília. Vem e traz mais alguém, tá bom? E eu vou esperar que você marque aqui nesse vídeo, pelo menos mais 2 ou 3 mulheres, e deixa para mim o que foi mais significativo para você. O que você aprendeu, tá bom? Se você quiser, você pode dar um print na live de hoje, pode colocar lá, marcar lá no teu Instagram. Você pode remarcar o Escolhas, eu vou ter o maior prazer de repostar quem foi que realmente aprendeu. A minha gratidão também a vocês, tá bom? E a gente se encontra amanhã, 12h37, horário Brasília. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe. Que seja a última semana de 2022 linda, abençoada por Deus e cheia de boas escolhas. Fica na paz.